Com certeza você conhece esta foto. Ela se tornou viral em 2022 e foi usada para explicar um termo um tanto assustador, o olhar das 1000 jardas. Um olhar que supostamente carregam aqueles que passaram por um trauma forte ou estiveram expostos a uma situação extrema. Você provavelmente também reconhece o protagonista da foto e sabe o que lhe aconteceu. O garoto se chama Ricker Webb e naquele ano ficou inesperadamente famoso depois de ter se perdido na floresta por 2 dias. A história dele teve um final feliz. Foi encontrado vivo e sem ferimentos graves. Ou pelo menos é o que se supõe. O rosto dele, no entanto, parecia indicar outra coisa. Muito se especulou sobre o que teria acontecido com ele nessas 48 horas em que seus pais o procuraram desesperadamente. Como se a história já não fosse terrível o suficiente, meses depois, seu irmão mais velho filmou Ricker em casa enquanto eles compartilhavam um momento na sala de estar. Segundo ele contou, sua intenção era mostrar que o garoto estava melhor e que tudo aquilo que diziam não era verdade. Continue perguntando. Sobre o que aconteceu, Mika, você se lembra de quando se perdeu? É que nas últimas horas muitos rumores invadiram a internet. Em vários fóruns diziam que ao fazer exames de sangue, Ricker havia demonstrado ter um DNA diferente. Como isso seria possível? Seu irmão gravou um vídeo para desmentir os rumores, mas acabou confirmando-os. Olhando para a câmera, Ricker disse que viu alguém durante sua ausência na floresta. Sim, para que eu possa viver e fazer o que eles me pedirem. Alguém morando na casa. Sinto muito pelo que aconteceu com você, irmão. Foi assustador. Você está bem agora, Lola? Sim. Depois, ele parecia um pouco evasivo e aflito. Imediatamente, quem assistiu ao vídeo começou a criar teorias extravagantes. A teoria que mais repercutiu foi a que insinuava que o Ricker que aparecia não era o mesmo Ricker que tinha ido para casa. Segundo os internautas, o menino tinha sido substituído por um críptido do folclore indígena. Mas não vamos nos adiantar. Quem ou o que são essas entidades? Conhecidas como Skinwalkers, como os feiticeiros navajos conseguiam se transformar em um deles? Que tipo de habilidades sobrenaturais esses seres possuem? Por que se fala de experimentos genéticos militares? E quanto àqueles que dizem que tudo poderia se resumir a criaturas interdimensionais? Qual é a relação deles com os Nahuales, Wendigos e o Homem-Jaguar? O que é a teriantropia? Para responder a essas e outras perguntas, vamos mergulhar na curiosa e perturbadora história dos Skinwalkers. Se você gosta desse tipo de reportagem, comente Cambiaformas e sugira o que investigar no próximo capítulo. Já falamos do Chupacabras, do Diabo de Jersey, dos Thunderbirds, do Homem-Mariposa e do Pé Grande. Por onde podemos continuar, estamos lendo vocês. Além disso, no final deste vídeo, vou compartilhar com vocês um creepypasta muito famoso ligado a esse tema. E vocês também poderão ver uma seleção de vídeos do TikTok onde supostamente é possível ver Skinwalkers. Vamos começar. Parece bastante perturbador o fato de que algo ou alguém tente se passar por outra pessoa, não é? Alô? Vamos começar. Para realmente entender o que são os Skinwalkers, é preciso voltar no tempo. No folclore do povo navajo, os Inaldoloshi, palavra que se traduz como aqueles que andam sobre 4 patas, seriam feiticeiros malignos com a capacidade de se transformar em animais à vontade. Mas essas entidades não eram simples feiticeiros, e sim homens e mulheres que haviam cruzado um limite espiritual, cometendo atos atrozes para obter poderes sombrios. Dizia-se que matavam membros da própria família como parte do rito de iniciação. Depois disso, podiam assumir a forma de coiotes, lobos, corujas, corvos ou qualquer criatura do deserto. Também desenvolviam uma força sobre-humana, podiam imitar vozes, ler pensamentos e até mesmo possuir corpos de outras pessoas. Vale ressaltar que tudo o que se sabe sobre os Skinwalkers é relativo e tem muito pouco respaldo em registros. A razão é que, mesmo dentro da tradição navajo, falar sobre esses seres é um tabu. Além disso, pronunciar o nome deles é considerado um convite ao mal.
Acredita-se que os feiticeiros navajos com esse dom costumam aparecer vestidos com peles de animais, o que os tornaria reconhecíveis entre os outros. E há um detalhe ainda mais importante, segundo os mais velhos. Há séculos, houve um conflito ancestral entre clãs navajos e UTE. Nessa guerra esquecida, os navajos teriam convocado os Skinwalkers para amaldiçoar os UTE e suas terras. Desde então, certas regiões ficaram marcadas como epicentros de atividade pouco convencional, epicentros que atrairiam antigos feiticeiros metamorfos que teriam passado todo esse tempo sobrevivendo na natureza. Encontrar essas terras amaldiçoadas é o mesmo que entrar em um lugar perigoso e possivelmente magnetizado, com a presença de criaturas impiedosas e sedentas de sangue. Entre essas terras férteis para as anomalias, estaria o famoso e intrincado Rancho Skinwalker. Já fizemos um relatório completo sobre esse local que vocês podem assistir depois, se ainda não viram. Enquanto isso, basta sabermos que o referido rancho está localizado no condado de Utah, no nordeste de Utah, e hoje em dia é sinônimo de inexplicável. Este espaço de 194 hectares é considerado pura e simplesmente como a área do mundo com maior incidência de fenômenos paranormais. O que aconteceu no rancho? O que acontece nessa porção de terra, teoricamente amaldiçoada pelos Navajo, não se limita a um único tipo de estranheza. Lá convivem desde discos voadores até poltergeists, passando por portais dimensionais e criaturas ancestrais que deixariam o Yeti ou até mesmo o próprio chupacabra assustados. Estamos falando de um lugar misterioso que cativa fãs de histórias insólitas e cientistas do mundo todo. Um lugar que passou pelas mãos de excêntricos pesquisadores e milionários extravagantes. Em 1994, Terry e Gwen Sherman compraram a propriedade com um plano bem específico: estabelecer um rancho de gado. Eles planejaram por muito tempo, investiram uma grande quantidade de dinheiro e muitas horas para dar forma ao projeto. Eles previram todos os possíveis inconvenientes que o novo negócio poderia trazer, mas mesmo assim, não conseguiram cumprir com suas expectativas. O que começou a acontecer com eles, assim que se mudaram, era algo impossível de prever. Como alguém pode estar preparado para enfrentar coisas assim? Tudo começou numa tarde enquanto o casal trabalhava do lado de fora. Eles passaram a manhã terminando de mudar móveis e equipamentos. Estavam cansados, porém felizes. De repente, eles viram aparecer um lobo grande no lugar onde as vacas pastavam. Num primeiro momento, os Sherman ficaram imóveis, esperando que o animal fosse embora. Mas então eles viram o lobo atacar um bezerro e Terry não hesitou em pegar seu rifle e atirar mais de uma vez. Pum, pum, pum! Mas quando a fumaça da pólvora se dissipou, eles puderam ver o lobo de pé, sem sinais de que as balas tivessem o atingido. E o que era mais estranho, muito calmo, inabalável diante dos disparos ensurdecedores, Terry não podia acreditar no que via. Era impossível ter errado. A distância não era tanta. O medo aumentou por alguns segundos, que pareceram eternos, nos quais o animal e eles se encararam. Depois a besta deu meia volta e se afastou trotando calmamente, levando sua vítima entre os dentes. Quando os Sherman conseguiram se recuperar do susto e trocaram opiniões sobre a experiência, concordaram que não se tratava apenas de um lobo grande, era um lobo anormalmente grande. E se não fosse um lobo e sim algum outro tipo de ser? Após isso, os eventos continuaram a se multiplicar. Quedas de energia, luzes flutuantes, mutilações de animais com precisão cirúrgica, desaparecimentos instantâneos e, talvez o mais inquietante, aparições de figuras humanoides que pareciam observar dos limites da propriedade, sempre na escuridão, sempre em silêncio. Em 1996, os Sherman, cansados e desesperados, venderam a propriedade para Roberto Bigelow, um empresário bilionário fundador do Instituto Nacional para a Ciência da Descoberta. O objetivo do sujeito era investigar cientificamente o que acontecia ali. Será que era verdade que o poder dos próprios feiticeiros Skinwalkers estava no ar daquela parte do mapa? Eles não demorariam a descobrir. Durante anos, uma equipe de físicos, biólogos, veterinários e ex-militares monitorou a área com câmeras, sensores de movimento, radares e equipamentos de alta tecnologia. Robert Bigelow é um magnata fascinado pelo paranormal desde os 12 anos. Foi nessa idade que seus avós lhe contaram de forma muito séria que haviam tido contato com vida extraterrestre no deserto de Nevada.
O pequeno Bigelow havia prometido a si mesmo que em algum momento investiria tempo e recursos para investigar tudo o que tivesse a ver com a possibilidade de contatar seres de outros mundos. Convencido de que grande parte das evidências indicava a presença de um fenômeno objeto voador não identificado no rancho, investiu uma pequena fortuna e fundou o Instituto Nacional para a Ciência da Descoberta, uma organização de pesquisa em ufologia e paranormalidade financiada com recursos privados. O homem criou um sistema de vigilância 24 horas por dia para captar qualquer atividade extraordinária. No entanto, os equipamentos não paravam de sofrer danos toda vez que algo digno de ser registrado acontecia. Bigelow argumentou que essas interferências inexplicáveis eram uma prova em si mesmas de que havia uma energia não explicada em Skinwalker. Joseph Hicks, que estudou mais de 400 relatos de OVNIs em Utah desde o início da década de 1950, apontou que a região era utilizada para a experimentação governamental de tecnologia desconhecida. Além disso, outros pesquisadores afirmaram que no norte de Utah existem várias instalações militares secretas que testam naves experimentais. E essas poderiam ser a explicação para as estranhas luzes brilhantes que os moradores costumam ver. Entre dois dos homens que trabalhavam para Bigelow, foram propostas outras teorias. Esses sujeitos eram Colm Kelleher e George Knapp. Vamos falar sobre eles? George Knapp é conhecido pelo público por seus variados trabalhos sobre fenômenos paranormais. No final dos anos 80, Knapp publicou a história de Bob Lazar, que afirmou ter trabalhado como funcionário em uma instalação secreta chamada S4, localizada na Área 51. De acordo com seu relato, ele foi chamado para investigar o sistema de propulsão usado pelos OVNIs, a fim de imitá-lo. A investigação de Knapp sobre o caso de Bob Lazar recebeu vários prêmios em 1990. No fim dos anos 90, Knapp investigou o rancho Skinwalker, atraído pelas histórias sobre o local e ganhando a total confiança de Bigelow. Lá, Knapp conheceria Colm Kelleher, outro investigador do estranho e divulgador científico. Uma vez instalado no local, Kelleher afirmou ter visto uma grande criatura humanoide, na noite de 12 de março de 1997. Ela espionava a equipe de pesquisa do alto de uma árvore. O cientista detalhou que a figura estava a cerca de 50 metros de distância e os observava de um galho a 6 metros do chão. Eles estavam na presença de um feiticeiro ancestral ou de um extraterrestre? Knapp e Kelleher uniram forças e publicaram um livro, Na Casa do Skinwalker. A ciência enfrenta o inexplicável em um rancho remoto de Utah. Um dos casos mais inquietantes narrados no livro aconteceu quando um dos investigadores viu uma espécie de porta luminosa se abrir no ar. Era apenas uma alucinação, uma janela para uma dimensão paralela, ou uma cicatriz havia se manifestado no tecido da realidade? Melhor ainda, e se fosse um vórtice capaz de nos conectar com aquele lugar de onde vêm todos os relatos fantásticos de antigamente? Apesar do entusiasmo dos homens, a maioria dos fenômenos se mostrou esquiva, como se algo estivesse consciente da observação. Para piorar, alguns membros da equipe começaram a apresentar sintomas físicos e psicológicos severos, insônia extrema, paranoia, perda de memória e pesadelos recorrentes. Cada vez que se conseguia uma pista sólida, algo ou alguém intervinha para que ela se perdesse. Mais tarde, Knapp e Kelleher voltaram a conversar com membros da tribo que habitava o local antigamente. E o que aconteceu então? Eles ficaram surpresos. Ainda reais. Atividade. De acordo com o livro de Colm Kelleher e George Knapp, e como já mencionamos, os membros da tribo UTE reconheceram que fenômenos estranhos de outro mundo acontecem na região há séculos. Desde a chegada dos primeiros exploradores europeus, objetos estranhos foram registrados nos céus de Utah. Em 1776, o missionário franciscano Silvestre Vélez de Escalante, um dos primeiros a adentrar a América do Norte. Ele escreveu sobre algumas bolas de fogo incomuns que apareciam à noite sobre o acampamento. Mas o povo Ute não acredita que tudo venha do espaço exterior. Na verdade, eles dizem que um Skinwalker vive em Dark Canyon, além do rancho, dentro de uma caverna com muitas décadas de idade. Pode parecer bobagem, sim, mas como explicar então o interesse do governo dos Estados Unidos naquele lugar? Anos depois, o Pentágono desclassificou documentos que revelavam que grande parte do seu orçamento havia sido destinada ao estudo do rancho, sob o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Por que um órgão oficial investiria milhões para estudar um lugar cheio de lendas? O que eles descobriram lá que nunca foi publicado?
As perguntas continuam em aberto. Em 2016, outro magnata, neste caso do ramo imobiliário, Brandon Fugal, adquiriu o rancho Skinwalker para levá-lo de vez ao estrelato, transformando-o em uma espécie de reality show lucrativo para o History Channel. Para mais informações sobre esse rancho, assistam ao nosso relatório completo sobre o assunto. O que é importante saber é que, quando o rancho começou a ganhar certa popularidade, o conceito de Skinwalker entrou em uma fase moderna e deu origem a uma série de experiências impactantes. Encontros com o passar dos anos, centenas de pessoas, principalmente em regiões do sudoeste dos Estados Unidos, relataram encontros capazes de arrepiar a pele. Vamos conhecer alguns desses encontros. Um casal que acampava perto de Flagstaff, Arizona, foi acordado no meio da noite pelo choro de um bebê. O estranho? Eles estavam no deserto, distantes da cidade mais próxima. Ao sair da barraca, não viram ninguém. Então, o choro se transformou em riso, e o riso em palavras. Palavras que imitavam a voz da mulher. A voz gritava dos arbustos pedindo ajuda, dizendo que estava ferida. Quando tentaram fugir em sua caminhonete, o casal viu uma figura correndo de 4 patas ao lado do veículo, ou seja, a mais de 70 km por hora. Tempos depois, um adolescente da reserva Navajo acordou assustado à noite. Ao olhar pela janela, ele viu seu cachorro latindo para uma figura parada em frente ao celeiro. O animal avançou contra a silhueta, mas nunca chegou a fazer contato. Simplesmente caiu morto. No dia seguinte, não havia sinal da criatura. Na porta do celeiro, alguém ou algo havia desenhado um círculo com símbolos estranhos, com o que parecia ser sangue seco. Nas noites seguintes, uivos agudos foram ouvidos incessantemente. Eram uivos parecidos com os que o cachorro falecido costumava fazer. Quem o imitava na escuridão e por quê? Em Utah, um motorista que voltava para casa por uma estrada rural viu um homem parado no meio da estrada. Ao frear, percebeu que o sujeito estava com as roupas rasgadas e andava de forma estranha. Quando o iluminou com o farol alto, o rosto do homem era uma massa lisa. Não tinha olhos, não tinha nariz, apenas uma boca que se abria lentamente em uma careta antinatural. A testemunha deu marcha a ré e nunca mais voltou por aquele caminho. Os internautas têm certeza de que o sujeito se deparou com um Skinwalker em estado amorfo. Testemunhos como esses são comuns em comunidades nativas e rurais. A maioria não é denunciada por medo ou vergonha, ou simplesmente porque não há para quem contar. E tem outra coisa a se considerar. Em quase todos os relatos, quem cruza com um Skinwalker sofre consequências físicas ou mentais nos dias seguintes, doenças repentinas, alucinações, pesadelos, até mesmo desaparecimentos. É uma maldição ou um mecanismo de defesa do nosso cérebro que se desequilibra após estar na presença de algo que não deveria ser observado. O que se esconde nas áreas mais inexploradas pelo homem? Será que é um medo irracional e tolo vindo de pessoas acostumadas à civilização e incapazes de lidar com o esplendor da natureza? Em outubro de 2019 foi divulgado um vídeo que paralisou grande parte da comunidade virtual. No vídeo, muitos afirmam que é possível ouvir um desses seres míticos das florestas gritando. Outubro de 2019. No meio da imensa e esquecida floresta boreal de Ontário, Canadá, algo aconteceu. Algo que até hoje continua sem explicação. Shinomi Kiz, um caçador experiente de 39 anos, saiu para caçar galos silvestres com sua esposa e seu neto. O plano era simples: adentrar-se nos arredores da Vermilion River Road, a cerca de 45 km de Sioux Lookout, uma região remota cheia de histórias e tranquilidade. Mas naquele dia, a floresta quebrou seu silêncio. Enquanto caminhavam entre árvores que pareciam observá-los, o grupo ouviu um som impossível de classificar. Uma espécie de uivo, grito, rugido, algo que não combinava com nenhum animal que conheciam. Por sorte, um deles conseguiu pegar o celular a tempo e gravar o momento exato em que a floresta gritou. Esse vídeo se espalhou rapidamente e, como costuma acontecer com os mistérios que fogem à lógica, as teorias não demoraram a aparecer. Alguns diziam que era um lobo, outros um alce no cio. Teve até quem mencionou sons de linces ou de coiotes, mas nenhum se encaixava completamente.
Vale ressaltar que Shino não era um novato. Com anos de experiência caçando naquela região, ele conhecia perfeitamente o canto de cada ave, o rosnado de cada predador. Ele mesmo confessou que, num primeiro momento, pensou que se tratava de um animal ferido ou nocio. Mas depois, ao ouvir com mais atenção, sentiu algo arrepiante. Aquele som não pertencia a nada que ele já tivesse ouvido antes. Após pressão da mídia, o Ministério de Recursos Naturais e Silvicultura de Ontário se pronunciou. Disseram que o som poderia ter vindo de um mamífero grande. Eles esclareceram que a distância da gravação e a falta de evidências concretas impediam qualquer confirmação. Enquanto isso, na internet as coisas saíram do controle. Falou-se de gritadores noturnos, de seres interdimensionais, de criaturas que habitam os limites da floresta boreal, onde a civilização não se atreve a mexer. Alguns conectaram isso com lendas dos nativos Ojibwa, sobre espíritos que imitam gritos humanos para atrair os desavisados, outros com criptozoologia pesada. E se não fosse um animal conhecido? E se o que eles ouviram fosse uma daquelas entidades que não existem até que alguém as veja? Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que foi que Shinomikis captou naquela tarde cinzenta de outono. Só resta o vídeo, só resta o grito e a floresta esperando para voltar a falar. A palavra Skinwalker se repetiu em vários comentários. Similarmente, anos depois, o tema ressurgiria na mídia com o caso de Ricker Webb. E é assim que nossa história volta ao começo. Com a agitação do ocorrido com o menino que agora parecia possuído por um espírito ancestral. As redes começaram a dedicar cada vez mais postagens ao fenômeno dos troca-peles. E foi assim que isso chegou até os Nahuales. Nahuales, primos sombrios das Américas. No deserto do sudoeste dos Estados Unidos da América, a palavra Skinwalker é pronunciada em sussurros. Nas montanhas e selvas do sul do México e da América Central, acontece algo parecido com os Nahuales. Culturas, línguas e paisagens distintas, mas o mesmo horror. E se estivéssemos falando da mesma criatura com nomes diferentes? E se o fenômeno Skinwalker não fosse exclusivo do povo navajo, mas sim o rosto de um arquétipo mais antigo e aterrorizante? O termo Nahual vem de Nahuali, que significa oculto e aquele que se disfarça. Segundo as crenças mesoamericanas, os Nahuales são bruxos ou xamãs capazes de se transformar em animais, especialmente à noite, para espionar, roubar ou atacar. O crucial é que a mudança vai além do físico. O Nahual, ao mudar de forma, perde temporariamente sua humanidade. Ele se torna uma criatura guiada por impulsos mais primitivos e sombrios. Em certas regiões, acredita-se que todos nascem com um animal guia. Um tonal, mas há aqueles que, através de rituais, pactos ou maldições, aprendem a controlar seu tonal e a se fundir com ele. É isso que transforma um feiticeiro em Nahual. As semelhanças com os Skinwalkers são mais do que evidentes, e há outro detalhe ainda mais significativo. De acordo com vários xamãs, tanto os Nahuais quanto os Skinwalkers podem reconhecer quem sabe da existência deles. Ou seja, quando você os estuda, quando fala sobre eles, quando pensa neles, é como se essa conexão fosse ativada. Um tipo de radar inverso. E se isso for verdade, vocês que estão ouvindo isso já foram marcados. E o que poderia acontecer com vocês? Bem, deixem-me contar para vocês outro grupo de testemunhos, agora relacionados com os Nahuales. No Novo México, muitas curandeiras proíbem as crianças ao seu redor de olhar nos olhos de certos animais durante a noite. O motivo? Alguns olhos não são olhos, são máscaras que olham a partir de outra alma. Em Chiapas, dizem que certos homens bestas são capazes de roubar o fôlego das crianças enquanto dormem, deixando os doentes exaustos ou em coma. No Arizona, uma família inteira foi perseguida por uma figura que mudava de forma entre um lobo, uma mulher sem rosto e um pássaro gigante. Existe uma hipótese fascinante e assustadora que afirma que os Skinwalkers e os Nahuals nada mais são do que expressões culturais de um fenômeno mais antigo. A figura do metamorfo universal, um arquétipo presente em quase todas as culturas do mundo. Para explicar o que vem a seguir, vamos falar de um conceito tão antigo quanto os mitos mais sombrios e tão atual quanto os sussurros que ninguém ousa repetir em voz alta. Um conceito que aparece repetidas vezes em religiões antigas, lendas tribais, rituais secretos e até mesmo nos cantos mais sombrios da psiquiatria moderna, a teriantropia. A palavra vem do grego therion, que significa besta selvagem, e anthropos, ser humano. E não se trata de uma metáfora nem de poesia mística, trata-se literalmente da transformação de um ser humano em um animal.
às vezes parcial, às vezes total, às vezes irreversível. Também é conhecido como teriomorfismo, especialmente quando falamos de deuses, entidades ou figuras simbólicas que combinam traços humanos e animais. Vamos pensar nos deuses antigos: Ra, Anubis, Sobek, corpos de homens, cabeças de animais, alegorias? Talvez. Lembranças genéticas de um passado híbrido? Ninguém sabe. Mas isso não é apenas história antiga ou contos de terror infantis. O etnólogo Ivar Lisner levantou uma hipótese inquietante. E se essas pinturas rupestres, que mostram homens com garras, chifres ou presas, não fossem meras representações míticas, mas sim retratos reais, de rituais xamânicos de pessoas que, através de estados alterados de consciência, incorporavam a essência da besta? O historiador das religiões Mircea Eliade, um dos grandes estudiosos do xamanismo, também advertiu que a crença na identidade animal é tão antiga quanto universal. Na Europa, os skinwalkers têm sua analogia nas bruxas animais e nos doppelgangers. Na África, fala-se dos tokoloche e de feiticeiros que se transformam em hienas. Na Ásia, são infames e conhecidos os kitsune, raposas que se transformam em humanos para enganar e roubar almas. Na Oceania, não é estranho ouvir sobre criaturas vampíricas que imitam a forma dos humanos, os Yaramayahô. E se o mundo desde o princípio foi um terreno compartilhado com esses seres, vamos conhecer mais sobre eles. Diferentes. Nas profundezas das sombrias florestas eslavas, habita uma entidade ancestral que não responde nem a deuses nem a homens. O Leshy é um espírito masculino ligado ao mundo natural, uma espécie de guardião sombrio de tudo o que é selvagem. Ele não é simplesmente um protetor da floresta, ele é a própria floresta feita carne. Ele se manifesta como um homem de altura sobre-humana, mas seu corpo é uma miragem mutável. Ele pode crescer até o tamanho das árvores ou se reduzir ao de uma folha de grama. Sua pele é tão pálida quanto a casca da bétula. Seus olhos verdes brilham com a intensidade de um musgo encantado. Suas barbas são feitas de cipós vivos e trepadeiras que respiram. Geralmente é visto com lobos, ursos e todos os animais que vivem livres. Ele pode assumir formas animais ou vegetais, e quando caminha entre humanos, se disfarça de um camponês rústico. Com um único sinal que o denuncia: seus olhos nunca piscam. Os Leshy são brincalhões e cruéis. Dizem que eles desviam viajantes e causam doenças só de olhar para você. Eles não são maus por essência, mas gostam do caos que causam. Desde as ondas bravias da Escócia até as praias enevoadas da Islândia, as Selkies surgem como miragens entre as rochas. Criaturas metade foca, metade humanas. Elas mudam de forma ao tirar sua pele marinha, mas esse gesto aparentemente simples as deixa vulneráveis diante da crueldade humana. Suas lendas são sempre trágicas. Uma Selkie pode ser seduzida, mas se alguém esconder sua pele, ela fica presa no mundo humano, obrigada a viver uma vida que não escolheu. Muitos contos falam de homens que roubam essas peles para transformá-las em esposas cativas. Os Selkies machos são irresistíveis, quase hipnóticos, e levam mulheres infelizes para as profundezas do mar, onde o desejo e a condenação se misturam. Eles são mestres da ilusão, podem criar mundos falsos para aqueles que querem fugir da sua realidade. Os Berserkers, por sua vez, eram guerreiros nórdicos que se fundiam com a loucura animal. Eles não eram apenas soldados, eram entidades vivas do frenesi. Em batalha, seus corpos se transformavam simbolicamente e talvez fisicamente em ursos, lobos ou touros selvagens. Seus olhos brilhavam como brasas, sua pele suava sangue e seus gritos eram tão aterrorizantes que muitos inimigos fugiam antes do primeiro golpe. Eles usavam peles de feras, não como armaduras, mas como canalizadores de um transe brutal que os tornava imparáveis. Reis escandinavos os tinham como guarda-costas porque eles não conheciam o medo. Alguns relatos afirmam que sua fúria era tão intensa que continuavam matando, mesmo depois de terem sido atravessados por uma lança. Foram apenas homens ou foram os primeiros a se fundir com a essência do selvagem? Na penumbra dos becos japoneses, entre lanternas apagadas e casas de madeira velha, os gatos espreitam, mas nem todos os gatos são o que parecem. Quando um deles vive por tempo demais, pode se transformar em um bakeneko, um yokai felino que cruzou a linha do natural. Os bakeneko começam como gatos normais, mas com o passar dos anos adquirem habilidades que vão do travesso ao demoníaco. Eles andam eretos, se disfarçam de humanos, muitas vezes de seus próprios donos, dançam com panos na cabeça e sorriem como se soubessem mais do que deveriam.
Eles podem invocar fogos fatos, provocar incêndios e, o mais perturbador, possuir cadáveres frescos para usá-los como marionetes. Ninguém que já conviveu com um vaquineco termina bem. Alguns trazem fortuna, outros trazem morte. Nunca se sabe qual é o caso até que seja tarde demais. Desde os vales e nevoados da Irlanda até as montanhas galesas, as pucas surgem como sombras encantadas. São fadas metamórficas, mas não do tipo luminoso e benigno. Essas criaturas podem ser um cavalo preto de olhos brilhantes, um cachorro, uma cabra ou até mesmo um coelho, sempre envoltos na escuridão. Eles são capazes de falar como humanos, com uma mistura inquietante de sabedoria e zombaria. Eles adoram enigmas, brincadeiras e sustos. Se você encontrar uma puca, ela provavelmente proporá um jogo. E se você perder, pode ser que não volte igual ou simplesmente não volte, mas se tratá-la com respeito, ela pode te ajudar. Em alguns vilarejos, ainda se deixa pão ou leite nas portas para acalmá-las, porque embora riam dos humanos, nunca é bom irritá-las. E tudo isso nos leva até um troca-formas do qual com certeza você já ouviu falar. Preparado para ouvir a história do Wendigo? O Wendigo e o Inverno Eterno. Neste caso, a mudança é mais sutil. Essa criatura também muda, mas de hospedeiros. O Wendigo possui pessoas e o que faz com elas é aterrorizante. Viajamos para os cantos mais frios e selvagens do Canadá, Minnesota, os Grandes Lagos e as vastas florestas do norte dos Estados Unidos. Territórios onde o inverno não perdoa. A solidão congela os ossos e lendas como o Wendigo parecem ganhar vida em meio à paisagem branca. Vamos falar de um mito tão poderoso que cruzou a fronteira da cultura oral para o prontuário psiquiátrico. E de um espírito que se alimenta da fome e dos pecados humanos. O Wendigo é uma criatura lendária do folclore dos povos originários do Nordeste da América do Norte, especialmente dos algonquinos. Nessas culturas, o Wendigo não era simplesmente um monstro, era algo pior. Uma metáfora viva da fome descontrolada, da ganância, do canibalismo e da corrupção da alma. Segundo a lenda, um ser humano podia se transformar em Wendigo ao cometer o ato proibido. Comer carne humana para sobreviver. Mas alguns alegavam ser desnecessário canibalizar alguém. O simples desejo de fazer isso já era suficiente para invocar o espírito, e uma vez que ele entrava, não havia volta. Visualmente, o Wendigo foi descrito de várias formas. Alguns o mostram como um gigante cadavérico com pele acinzentada esticada sobre os ossos, olhos fundos, lábios apodrecidos e presas afiadas. Alguns o descrevem como uma criatura bestial, semelhante a um alce esquelético de 2,5 metros, com chifres ensanguentados e um grito arrepiante. Em todas as versões, a mesma verdade sombria e um fator em comum. O Wendigo nunca deixa de sentir fome. Mas o mito não ficou apenas nas histórias ao redor da fogueira. No século XIX, colonizadores europeus que estudavam os nativos começaram a registrar casos do que denominaram psicose do Wendigo. Uma condição em que uma pessoa aparentemente saudável começava a desenvolver um desejo incontrolável de comer carne humana, mesmo tendo comida normal ao seu alcance. O medo de que a pessoa se transformasse em Wendigo era tão grande que às vezes toda a comunidade decidia matá-la antes que isso acontecesse. Um dos casos mais famosos é o de Swift Runner, um homem que vivia em Alberta, Canadá, no inverno de 1878. Apesar de ter provisões, ele matou e comeu sua esposa e seus 6 filhos. Ele foi capturado, julgado e executado pelas autoridades canadenses, mas não sem antes confessar que havia sido possuído por um Wendigo. Terrível, não é? E ainda tem mais. Para quem é do meu país, é relativamente conhecida a história do infame Homem-Jaguar. O Homem-Jaguar sempre ataca à noite. A lenda do Homem-Jaguar, ou Jaguareteaba, é uma narrativa popular no nordeste da Argentina. E o Grande Chaco, que descreve um feiticeiro capaz de se transformar em um ser metade humano, metade jaguar. Essa transformação, segundo a lenda, é alcançada através do uso de uma pele de jaguar e incensos com penas de galinha. Em outras culturas, como a Olmeca, o Homem-Jaguar é visto como uma figura divina. Um ser criado pelos deuses com características tanto humanas quanto de jaguar, simbolizando poder, força e conexão espiritual. Em algumas versões, ele é considerado o deus principal da cultura Olmeca. No noroeste argentino, o Homem-Jaguar recebe o nome de Uturonco, ou Runa Uturungu. A lenda conta que um homem velho, ao se enrolar na pele de um jaguar, pode se transformar nessa criatura, adquirindo grande força e ferocidade.
Atribui-se a ele a capacidade de atacar os homens sem ser visto, devorando animais, principalmente os maiores e mais gordos. A lenda também menciona que a transformação ocorre ao anoitecer e que a forma humana é recuperada ao amanhecer. Na cultura olmeca, o mito do homem-jaguar está relacionado com a criação e com a conexão entre o mundo humano e o mundo animal. Conta-se que uma mulher virtuosa foi possuída por um jaguar, dando origem aos homens-jaguar. Esses seres, destacados em guerras e artes, enfrentaram a ira dos deuses quando um jovem valente se apaixonou por uma mulher jaguar, desafiando as normas divinas. Na arte rupestre da Venezuela e Colômbia, foram achadas representações de homens-jaguar, sugerindo uma ligação entre xamãs e jaguares. Essas representações, frequentemente com esquemas iconográficos semelhantes, indicam uma identidade entre ambos. Em resumo, a lenda do homem-jaguar varia entre diferentes culturas, mas em todas elas se destaca a figura de um ser híbrido. Metade humano, metade jaguar, que encarna poder, força, conexão com a natureza e o mundo espiritual. Enquanto isso, há quem acredite que, se hoje em dia continuam aparecendo evidências da existência desses seres, não é porque estamos na presença de feiticeiros. Há quem acredite que os Skinwalkers seriam apenas uma fachada folclórica, muito conveniente para explicar coisas que teriam uma origem ainda mais insólita. Alguns pesquisadores acreditam que o Rancho Skinwalker e outras áreas semelhantes não são lugares com maldições milenares, mas sim espaços de testes genéticos encobertos. Sob essa ideia, os Skinwalkers seriam mutações acidentais ou intencionais provocadas por organizações que se dedicam à inteligência biológica avançada. Outra teoria sustenta que as criaturas metamórficas pertenciam a uma dimensão alternativa e que talvez tenham escapado de lá, seja por erro ou por interesses ocultos de governos ou entidades misteriosas. Os Skinwalkers seriam uma espécie de guardiões ou seriam os intrusos? Por outro lado, e se os metamorfos não fossem humanos que se transformam em feras, mas sim feras que aprenderam a se tornar humanas? Uma teoria elaborada sustenta que os Skinwalkers seriam uma espécie que aprendeu a imitar o Homo sapiens. O que une todas as explicações é a certeza de que o fenômeno não é casual. Algo acontece em coordenadas específicas, algo que deixou marcas na Terra e em quem a habita. Mas também existe uma explicação cética para toda essa questão. No campo da psiquiatria existe uma condição tão estranha quanto perturbadora, a licantropia clínica. Um transtorno em que o paciente está convencido, de forma delirante e absoluta, de ter se transformado em um animal. Pode ser um cachorro, um gato ou algo pior. Muitos desses casos estão associados à esquizofrenia, transtorno dissociativo de identidade ou traumas severos. Mas há quem sustente que não se trata de uma doença, e sim de uma falha no véu da realidade. Uma fenda pela qual o corpo deixa de obedecer à biologia e se entrega à sombra ancestral. Se o tema interessa a vocês, podemos fazer um especial sobre licantropia. Peçam nos comentários. De qualquer forma, neste momento, em algum lugar do mundo, alguém sente que já não é totalmente humano. Que a pele está sobrando, que as presas doem e que a lua fala com ele. Porque a verdade é que a linha entre o homem e a besta nunca foi tão clara como nos fizeram acreditar. Conclusões. O fenômeno Skinwalker não é uma história de fogueira, não é uma invenção moderna, não é só um produto do Reddit ou do TikTok. É uma entidade, um conjunto de entidades cuja presença foi sentida, temida e documentada por séculos. Desde as histórias dos anciãos navajos, até os relatórios do Pentágono, do deserto de Utah, até as reservas do Arizona, do terror rural, até as teorias científicas mais estranhas. Talvez, no fundo, o mais perturbador não seja o que já foi visto, mas sim o que ainda não foi revelado. O que nos observa da beira da floresta, o que imita nossas vozes, o que caminha à noite com pele roubada, procurando uma nova forma. Como dissemos no começo, falar sobre os Skinwalkers é um risco, mas ignorá-los talvez seja ainda mais perigoso. Que lição do mundo isso deveria nos deixar? O fato de comprovar cada vez mais em assuntos maiores que os povos antigos pareciam saber. Coisas que nós levamos séculos para assimilar. Algumas teorias aventam a ideia de que cada civilização vai chegando ao seu fim à medida que começa a tomar consciência das estranhezas do mundo. Talvez, cada vez que a humanidade começa a olhar debaixo do tapete da realidade, as sombras acabam cobrindo tudo e somos forçados a resetar nossos conhecimentos. Talvez viver em um mundo racional seja a maior das anomalias. Talvez o mundo seja caótico e esteja repleto de perguntas sem respostas. Bruxos milenares, experimentos militares, dimensões paralelas e criptídeos aterrorizantes. Seres que às vezes gritam nas florestas, capazes de possuir crianças pequenas ou imitar a forma de animais de estimação queridos.
Aliás, como vocês têm tanta certeza de que sou eu mesmo e não um troca-peles com um talento extraordinário para o disfarce? Lembrem-se, algumas criaturas podem roubar nossa identidade sem nos matar. Às vezes, tudo o que elas fazem é esperar até que a gente durma ou cometa o erro de seguir aqueles assobios que vêm da escuridão. Por hoje é isso, como prometi. Um creepypasta muito conhecido que poderia relatar o suposto encontro com um skinwalker. Vou ler para vocês exatamente como apareceu nas redes, e depois poderão ver alguns vídeos do TikTok com supostos skinwalkers flagrados em ação. Preparados? Lá vai? Faz uns 3 anos, meu primo e meu tio convidaram a mim e ao meu pai para irmos ao estádio local assistir a um jogo de futebol. Por tradição familiar, o plano era meu pai e eu buscarmos eles de carro. Ao chegarmos na casa deles, meu primo disse que teríamos que levar seu irmãozinho de 6 anos, pois a babá cancelou em cima da hora. Sem hesitar, levamos o garoto conosco. O jogo acabou, nosso time perdeu. Voltamos para a casa do meu tio e assim que chegamos, meus 2 primos desceram do carro correndo direto para o banheiro. Meu tio conversou comigo e com meu pai. Tudo estava indo bem, até que de repente ouvimos gritos de homem, como se alguém estivesse sendo torturado. Então corremos para casa desesperadamente. Eu estava pronto para enfrentar qualquer ladrão ou ameaça. Entramos na sala e meu primo estava todo descabelado, com o rosto vermelho, fazendo gestos estranhos, enquanto meu priminho pequeno chorava escondido debaixo da mesa da sala. Pensamos que o mais velho estava convulsionando, então colocamos um pano em sua boca. Meu tio estava desesperado, quase chorando. Tentamos falar com ele, mas não nos ouvia ou ignorava. Sem saber o que fazer, nós o amarramos com cordas da garagem, enquanto ele continuava gritando e se contorcendo. Ele se acalmou após um tempo e começou a murmurar. Tentamos falar com ele, mas parecia não entender. Meu primo mais novo continuava chorando, mas mais calmo. Então perguntamos o que houve. Ele disse que quando entraram na casa, viram o cachorro comendo cereal com uma colher. Depois disso, levaram ele para uma clínica e, para resumir, nos disseram que ele perdeu um parafuso permanentemente. Achamos que meu primo mais novo estava sobrecarregado com tudo, então provavelmente não estava se expressando bem. Mas após alguns dias, quando a situação se acalmou, perguntamos novamente. Surpreendentemente, ele mantinha a mesma resposta. Que quando entraram na casa, viram o cachorro comendo cereal com uma colher. Minha tia ficava histérica por não entender o que ele queria dizer. Até que o menino se desesperou e fez um desenho do que viram quando entraram na propriedade. Minha tia ficou ainda mais louca com esse desenho, pois não tinha visto o cachorro dela. Depois, meu primo mais velho ficou louco. Foi só isso. Meu priminho tem que ir para a terapia toda semana, e o cachorro nunca apareceu. Este é o desenho. O que acham? Delírio, ficção ou skinwalker? Enquanto refletem, alguns vídeos que podem tirar o sono. Pode capturar alguma coisa aqui? Estou capturando algo aqui. Filho da... É o nosso lar. Preciso ir embora? Ir agora não? Mas isso eu vou manter por enquanto. Oh, meu Deus. O que foi, cara?